Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Alexandro e estou anunciando o Evangelho do Senhor. Amém? Quero agradecer a todos que estão ouvindo, comentando. Deixa o like, compartilhe, tá? Esse canal aqui não é para fazer nenhum tipo de renda, porque graças a Deus, Deus tem me abençoado grandemente. Igual o Paulo não precisava viver das obras, Paulo, ele trabalhava, para pregar o evangelho do reino, e ele, como se diz, consciência limpa, Paulo sempre falava que, graças a Deus, não precisava usar do evangelho, mas tem quem faz isso, como um trabalho, e a própria Bíblia apoia isso aí. Então, quem somos nós para falar qualquer coisa a mais disso, O que eu quero dizer hoje é que todos foram chamados para ser discípulos do Senhor. Muitos dos discípulos, Jesus chamou e enviou, um a um. Só que antes ou depois que ele já tinha chamado os 12 discípulos, tem uma pessoa, que Jesus enviou em particular, como Paulo também era um discípulo do Senhor, mas virou um apóstolo, Mas esse aqui eu quero comparar como uma pessoa perdida. É uma pessoa que ninguém dava nada, uma pessoa que para a sociedade era uma pessoa descartável. Para a sociedade ele não prestava, para a sociedade ele era um tormento, para a sociedade ele era mais um que deveria ser morto ou preso. A gente vai ler aqui e a gente vai falar. Por que você está falando disso, Alex? Porque eu me comparo a essa pessoa perdida também, Essa pessoa sem rumo, essa pessoa sem nenhuma orientação, até que Jesus me encontra, E eu quero ler lá em Lucas, capítulo 8, 26. A gente vai ler e aí no finalzinho eu tiro algumas conclusões, só para a gente refletir aqui de quem a gente está falando, tá bom? O título é O Endemoniado Gadareno. Só por aí você já vê. A pessoa é bem-vinda em todo lugar. Vamos lá. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Então é dessa pessoa que nós vamos falar, é do Gadareno, Você pode ver aqui que ele não tinha casa, ele não habitava em casa, era um homem possesso, e não andava vestido, andava nos túmulos, e atormentando as pessoas. Quando prendia ele quebrava os grilhões, para atormentar. A vida deste homem era uma vida sem sentido. E quem olhava para ele não via brilho nenhum de Deus, Apenas uma pessoa que estava ocupando a terra inutilmente, E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Você acha que era aquele homem que estava falando essas palavras? De maneira nenhuma. Era o inimigo que já estava possuindo o corpo dele, Estava ali no lugar da alma dele. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava.
e guardavam no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Então, ele era um homem que dava muito trabalho, né? E os guardas da cidade lá prendiam ele, né? Em boas prisões, né? E os demônios apoderavam daquele homem, ele quebrava e saía para o deserto. Só que no deserto ele visse outra pessoa, ele atacava, né? Ele é uma pessoa que dava muito trabalho para a sociedade. E perguntou-lhe Jesus, olha só para você ver, quando Jesus pegou o barco, atravessou, né, para você ver como ele dava trabalho. Quando Jesus chegou, ele já correu para afrontar, né? E perguntou, o que você faz aqui, querendo atormentar eu antes do tempo? E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião. Legião quer dizer que não é um só espírito, é mais do que um. Você pode ver que na minha visão lá eu vi um, né? Depois apareceu 7. Né? Qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então, aquilo que eu vivia, que essa aqui vai ser a parte 2, se Deus me permitir contar, aquilo que eu vivia, né, eu estava sendo, né, já possuído pelos demônios. Só que eles de maneira nenhuma entravam dentro de mim. Mas eles queriam me atormentar. E eles me atormentando, deixando eu mais fraco, aí sim eles iam apoderar de mim. Né? Então ali, aqueles demônios faziam isso e ele era tão fraco que aqueles demônios entravam dentro do corpo dele e domava aquele homem. Né? E rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Então aqueles demônios não queriam ir para o abismo, eles queriam ficar aqui na terra, né? Achando algum coração vazio para que eles pudessem ali habitar aquele coração, naquela mente ali, e eles pudessem usar o corpo das pessoas. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogavam-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, né? Então eles queriam entrar nos porcos, eles não queriam ir para o abismo, para baixo. E Jesus concedeu que eles entrassem nos porcos. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se num despenhadeiro no lago e afogou-se. Cara, se nem os porcos quis ficar com os demônios no corpo, imagine eu e você. Nós temos que afogar ele nas águas do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Né? De maneira nenhuma, se tiver fogo dentro do seu coração, de maneira nenhuma, nenhum demônio, ele nem entrará e nem chegará perto de você. E agora eu vou falar a outras partes aqui, essa de chegar perto aqui. Nas últimas vezes que eu estava buscando a Deus, e eu vi, e a palavra diz assim, resistiu o inimigo e ele fugirá de vós. Nas últimas vezes eu me lembro que ele veio, o inimigo veio perto de mim e deu aquela cheirada assim, ó, cheirou eu assim, e foi terrível, porque foi assim, o inimigo tá aqui, ó, cheirando eu. E eu sei que ele deu aquela meia volta assim, eu não vi, ele só vi ele cheirando eu igual um cachorro feroz, rangendo assim, cheirando eu assim, cheirou eu assim, virou meia volta e sumiu. Eu falei assim, ah, bichão, agora eu te peguei, né? Porque se ele pulasse para dentro, o guerreiro tava dentro de mim já, né? Participou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se, aqueles porcos se afogou, né? E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-los na cidade e nos campos. Então, aqueles que o guardavam, os porcos, viu acontecer tudo aquilo ali, né, correu e anunciou, né, na cidade que Jesus tinha entrado na cidade, né, e o que estava acontecendo. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, né, ele já estava no seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram.
Aquelas pessoas, quando chegaram e viu o endemoniado aos pés do Senhor Jesus, eles temeram, porque conhecia aquele homem, falou, aquele homem, né, nós conhecemos ele, é aquele que dá trabalho, é aquele que, onde passa, né, além de tormentar, é perigoso até perder a vida, ele até tirar a vida de outra pessoa. E os que tinham visto contaram-lhe também como foram salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirassem dele, porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe o que deixasse estar com ele. Mas o Jesus despediu, dizendo. Então aqui, aquele homem, né, o gadareno, né, ele foi limpo ali, e Jesus conversa com ele, né, tudo certinho. E aquele homem, ele ficou tão maravilhado que ele queria ir com Jesus, né? Ele queria estar com Jesus, né? Então aqui é esse um dos primeiros discípulos que Jesus vai fazer, ele vai mandar ele fazer o que eu estou fazendo. Escuta só para você ver. Talvez você ache que não é escolhido, talvez você ache que não tem nenhum chamado, e o melhor chamado é apregoar o evangelho do Senhor, é ir a todas as nações, anunciar que o reino já é chegado, o reino está dentro de vós, o reino não está ali, não está aqui. Isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Volta para a tua casa, volta para os seus, volta para o seu povoado, fala do amor do Senhor, fala do amor de quão grandes coisas Deus fez por você. Conta da sua vida, conta da sua história, quem era você antes de conhecer Jesus, o quanto você sofria, o que você viu no espiritual, o que você deixou. Porque aquele homem, eu creio que ele viu muitas coisas, entendeu? Eu creio que esse homem aqui, ele viu muitas coisas, né? Que ninguém relatou as coisas que ele viu. Entendeu? E ele foi apregoando por toda a cidade. Apregoando o que, Alec? Só o que Deus fez na vida dele. De quem ele era. Ele não tinha nem a palavra de Deus, igual nós temos hoje aqui para pregar, para se deliciar, esse banquete maravilhoso, esse pão, né? Essa água que nós temos aqui, que é água viva. Ele não tinha isso, ele só foi falar da vida dele, o que Deus fez na vida dele, de quem era a pessoa dele. E só daquilo ali ele ia curar as pessoas. Então, o que Deus fez na minha vida, se eu contar só o que Deus fez na minha vida, muitas pessoas serão impactadas. Muitas pessoas virão a Cristo por causa do meu testemunho, porque elas sofrem e acham que Deus esqueceu dela. O inimigo, quando vinha em mim, tinha vezes que ele me acordava 5 vezes na noite. Mas não é acordar assim, não. Era assustando, era cutucando eu por baixo, era pulando por cima. Entendeu? Era mexendo na cama, chacoalhando. Entendeu? Outra vez eles vinham, metiam unha nas minhas costas e puxavam assim tão forte, 2, 3 vezes, unhava minhas costas, rangendo os dentes. Que eu saía gritando assim, eu puxava a camiseta assim, eu olhava no espelho para não ver se estava tudo riscado, porque as unhas foi tão forte nas minhas costas que eu achava que era real as coisas. Mas eles atacavam a minha alma. E esse homem sofreu, e eu creio que eles impactou muita gente, e contou que ele agora ele dorme, né, em paz, ele tem paz com a família, ele conversa com os amigos, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Ele se reconhece que agora ele é filho, né? Ele tem uma vida em paz, porque não era ele que saía pelo deserto, mas o inimigo possuía ele, quebrava os grilhões e ele ia para o deserto, né? E ele foi apregoando por toda a cidade. Olha, não pregou nem para os seus dentro da sua casa, pregou em toda a cidade. A cura foi tão grande que ele saiu pregando para toda a cidade. Quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então ali ele falou do amor de Deus, ele falou. Então, e essa pessoa aqui,
verdadeiramente ela cumpriu o chamado dela. Verdadeiramente essa pessoa aqui foi um discípulo, né? Verdadeiramente esse homem aqui, ele não ficou só num lugar pregando a palavra, desculpa aí. Ele saiu. Ah, Leque, mas sair que jeito? Fih, Abraão teve que sair. Teve que sair do meio das suas parentelas para ele apregoar. Abraão, o pai da fé. Deus teve que tirar ele de lá para fazer em outro lugar este homem. Se você não sair, né? Não estou mandando você sair da sua casa. Eu quero que você saia para si mesmo. Se você não romper essas barreiras, se você não começar a pregar para você mesmo, entendeu? A viver esse amor, se você só ficar remoendo essa energia, só escutando, essa energia vai fazer mal para você. Você tem que colocar ela para fora. E aqui eu estou enviando para você, você envia para outro. E se não quiser enviar também, não tem problema. Na hora certa, Deus vai enviar as pessoas, que esse vídeo vai ficar aí. Esse vídeo eu não vou tirar daí do canal. A não ser que alguém peça para mim tirar. Aí eu tiro, eu sou humilde, eu tiro o vídeo. Tá? Então, deixo essa palavra aqui, porque Jesus fez discípulo e falou assim, meus discípulos farão obras maiores do que eu. E você que é um líder, é um pastor, uma pessoa que tem autoridade, ensine os suas ovelhas a ser discípulo, ensina eles a pregoar a palavra, ensina ele a buscar outras pessoas, ensina ele a não só a buscar a salvação, né, mas ensina eles a reinar, né, igual a Pedro, igual a Paulo, igual a Timóteo, igual a tantos aqui, ó, na Bíblia. Ensina eles, igual eu fui ensinado e estou praticando agora, porque se você não praticar, você não vive. E se você não tiver um começo, nunca terá um fim. Tá bom? Eu deixo essa palavra para vocês. Beijão no seu coração. Todos os dias aqui vídeo no canal. Quero compartilhar com vocês. Quero crescer na graça e no conhecimento, né? Para que quando o nosso Senhor voltar, a gente não vai ser perfeito, né? Porque perfeição só Ele perfeito. Para que quando o nosso Senhor voltar, nós possamos subir com Ele. Tá bom? Fique com Deus. Tchau e fui!